Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, voltando a falar sobre temas astrológicos. Já faz um certo tempo que eu não posto nada sobre astrologia aqui, então espero que agora a gente retorne com uma certa frequência, pelo menos semanalmente, eu aborde temas astrológicos aqui no canal. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito comentado, muito questionado, muito debatido, que é Mercúrio retrógrado. Puxa, eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa astrológico, e agora? Ou Mercúrio está retrógrado no céu, e agora? O que vai acontecer? Vamos falar sobre isso. Antes, porém, pessoal, já deixa aquele like da confiança. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. Para nós, isso é muito importante. Também lembrando que eu sou astrólogo, faço análise de mapas astrológicos, então se você quer ter uma longa conversa sobre o seu mapa astrológico, explorando, interpretando, pode marcar comigo, meus dados estão aqui na tela e também na descrição desse vídeo, que tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de informações e com a quantidade de reflexões que uma análise astrológica pode proporcionar. Mercúrio retrógrado. O que é isso? Bom, antes de falar sobre o que é Mercúrio retrógrado, vamos falar do que é um planeta retrógrado. Afinal de contas, o que é a retrogradação planetária? Gente, a maioria da astrologia ela é feita a partir do movimento aparente dos astros. Ou seja, como o movimento é visto a partir de uma posição aqui no planeta Terra. E a implicação disso é que muitas vezes ocorrem certas ilusões de ótica. E uma dessas ilusões de óticas é a retrogradação planetária. Veja, todos os planetas no sistema solar giram para o mesmo lado. Porém, como nós tomamos por base a observação do planeta a partir da superfície terrestre, muitas vezes a Terra ultrapassa um determinado planeta pela velocidade ou é ultrapassada por um determinado planeta na velocidade. Isso gera um efeito, ou seja, o planeta ele parece que está avançando através das constelações no seu movimento anual, de repente parece que ele está retornando. E essa retornada que ele dá é a retrogradação. Depois ele continua o seu movimento direto. Essa retrogradação, como eu disse, que é uma ilusão de ótica, ela tem uma significação específica dentro da astrologia. Porque todos os planetas, em determinado momento, eles podem estar, com exceção do Sol e da Lua, que não são planetas, mas a gente chama assim na astrologia para simplificar, com exceção do Sol e da Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão podem estar, em determinado momento, em movimento retrógrado. Desses planetas, o que mais fica, proporcionalmente ao seu período de orbital, mais fica retrógrado é Mercúrio, justamente o tema do nosso vídeo de hoje. Veja, Mercúrio ele tem um período orbital de 88 dias, ou seja, Mercúrio leva 88 dias para dar uma volta em torno do Sol. Desses 88 dias, observando aqui da Terra, ele fica 21 dias em retrogradação. Então, isso faz com que nós tenhamos vários momentos durante o ano, e geralmente 3 vezes durante o ano, em que Mercúrio fica 21 dias retrógrado. Nesse ano de 2023, nós vamos ter esse efeito 4 vezes. Nós tivemos uma retrogradação que começou em 29 de dezembro de 2022, e que foi até 18 de janeiro, agora de 2023, uma retrogradação que aconteceu no signo de Capricórnio. Vamos ter, no momento que esse vídeo é gravado, né, ainda não chegamos lá, vamos ter uma retrogradação entre 21 de abril e 15 de maio, no signo de Touro. Vamos ter outra retrogradação entre 23 de agosto e 15 de setembro desse ano, que vai acontecer no signo de Virgem, e mais uma retrogradação de Mercúrio entre 13 de dezembro e 2 de janeiro de 2024. Outra retrogradação que vai acontecer no signo de Capricórnio. Como nós podemos interpretar a retrogradação? Nós vamos falar dos outros planetas, espero que sim, que a gente fale de Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, enfim,
retrógrados. Mas sobre Mercúrio, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Primeiro, o que Mercúrio descreve no nosso mapa astrológico? Ele descreve principalmente, pessoal, as nossas funções cognitivas. Mercúrio descreve como a gente aprende, sobre que assunto a gente pensa, qual é como é a nossa comunicação, como é o nosso processo de reflexão lógica. Todas essas faculdades, comunicação, reflexão e aprendizado lógico, intelectual, são faculdades descritas por Mercúrio. Como a gente vai saber disso no mapa astrológico? Dependendo do signo em que Mercúrio está, dependendo da casa astrológica em que Mercúrio está e dependendo da relação em que Mercúrio tenha com outros elementos do mapa astrológico. É uma ferramenta fantástica, principalmente, eu diria, para você olhar em mapa de crianças. Uma criança que entra em idade escolar, se você observar a posição de Mercúrio, você já tem uma série de insights sobre os desafios intelectuais que aquela criança pode ter. Para adultos, a mesma coisa, porque pode fazer com que a gente compreenda melhor como nós pensamos, no que a gente pensa e quais as nossas estratégias para melhorar o nosso aprendizado. Como o Mercúrio fica muito tempo retrógrado relativo à sua órbita, né, dos 88 dias, 21 dias ele fica retrógrado, não é incomum que pessoas tenham Mercúrio retrógrado no seu mapa astrológico. E daí, Marcos, se eu tiver Mercúrio retrógrado, quer dizer que eu não sou tão inteligente, né, já que Mercúrio descreve as funções cognitivas? Absolutamente não. Eu, por exemplo, tenho Mercúrio retrógrado. Qual o efeito do Mercúrio retrógrado no nosso mapa astrológico? A forma de pensar, a forma de aprender, a forma de se expressar, ela é um pouco diferente. Ela é mais indireta. Ela precisa por exemplo, eu sempre digo o seguinte, se você vai ensinar uma pessoa que tem Mercúrio retrógrado a dirigir, ela tem que entender o que ela está fazendo, senão ela não consegue prosseguir. Ela tem uma forma mais analítica de abordar os temas, que muitas vezes pode ser mais lento, mas às vezes até é mais efetivo. Então, se você tem Mercúrio retrógrado no seu mapa astrológico, é quase certo que a sua comunicação, muitas vezes, ela não é tão direta, ela tem estratégias de acontecer de uma forma um pouco mais indireta, né? Às vezes, a gente que tem Mercúrio retrógrado não consegue ser tão incisivo em certas colocações. Vamos dizer o seguinte, que você seja uma pessoa com Mercúrio no signo de Áries. Geralmente, pessoas com Mercúrio em Áries são bastante incisivas na sua comunicação. São abruptas, são secas, são rápidas. Se o Mercúrio for retrógrado, essas qualidades vão ficar preservadas, mas a forma como esse processo vai ocorrer, ele é um tanto indireto. E isso vai valer para todas as interpretações de Mercúrio. Então, mais uma vez, não significa alguma dificuldade cognitiva. Claro que a análise do mapa astrológico pode indicar dificuldades cognitivas, mas isso tem que ser avaliado em outras posições no mapa. Ou dificuldades, por exemplo, em expressar sentimentos, ou se comunicar em alguma área específica da vida. Mas só pelo fato do seu Mercúrio ser retrógrado, não quer dizer. Quer dizer que você tem uma forma diferente, mais analítica e mais indireta de abordar tanto o aprendizado quanto o processo de comunicação, que na retrogradação vai fazer com que você tenha uma comunicação mais indireta. Eu diria que muitas vezes até isso pode ser vantajoso, porque evita erupções, evita, ou pelo menos minimiza processos abruptos, né? Voltando, né? Geralmente pessoas que têm signo de fogo, elas costumam ser bastante incisivas, né? Tendo Mercúrio retrógrado, elas vão ser mais contidas. Então, esse processo pode nos ajudar como a gente reage. Agora, e a questão da retrogradação quando eu não tenho Mercúrio retrógrado? Então, eu disse, por exemplo, que durante 3 ou 4 vezes por ano, Mercúrio fica retrógrado no céu, para todo mundo, né? O que acontece? Pessoal, tem gente que leva isso tão a sério, que quando Mercúrio está retrógrado, a pessoa até evita de fazer negócios, porque ela acredita que durante essa retrogradação do Mercúrio, o entendimento, a avaliação lógica, racional das coisas está prejudicada. Que quando o Mercúrio está retrógrado, a comunicação está prejudicada, o diálogo está prejudicado.
Então, há pessoas que, levando em conta isso, evitam de certas atitudes, certas ações quando estão com Mercúrio retrógrado. O que eu posso dizer é o seguinte: se você é uma pessoa que não tem Mercúrio retrógrado, durante os períodos de retrogradação de Mercúrio no céu, me parece, isso com base em observações pessoais, que esse processo ele fica um pouco mais lento, ele fica um pouco mais dificultado. Talvez não a ponto de que, claro, se eu tiver escolha, né, mas não a ponto de sabotar projetos intelectuais e de comunicação. Mas, se você já tem o teu Mercúrio retrógrado no teu mapa astrológico e o Mercúrio está em retrogradação, é muito possível que durante aqueles períodos você, sim, de fato, tenha mais dificuldades de comunicação, você tenha mais dificuldade de compreender as coisas do ponto de vista racional. O quanto isso vai se acentuar, pessoal, depende muito da configuração de outros fatores no seu mapa astrológico, de outros trânsitos. Por isso que a análise do mapa é importante. Isso que eu disse, pessoal, agora partindo aqui para o final do nosso vídeo, vale para outros planetas, né? Quando a gente for falar, por exemplo, espero que a gente possa conversar sobre Vênus retrógrado, sobre Marte retrógrado, a gente vai ver que os efeitos são diferentes. Mas é inegável que a retrogradação, mesmo quando você não tem esse planeta retrógrado, ele tem efetivamente alguns efeitos. Então, fique sabendo que se você tem Mercúrio retrógrado, você não tem a sua cognição prejudicada, talvez até muito pelo contrário, existem pessoas que, dependendo da posição do mapa, justamente pela retrogradação de Mercúrio, conseguem ter um pensamento mais profundo, mais uma compreensão aprofundada do ponto de vista intelectual. É isso, pessoal, por hoje no nosso vídeo. Comente, diga aí se você tem Mercúrio direto ou Mercúrio retrógrado. E lembrando, novamente, pessoal, quer fazer seu mapa astrológico, entre em contato comigo, que nós vamos falar de Mercúrio retrógrado, vamos falar de Vênus retrógrado, vamos falar do que tiver aí de interessante no seu mapa astrológico. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo vídeo.